Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Ribeiro, seja bem-vindo ao nosso canal. Espero que vocês gostem de mais esse vídeo. Gostando, clique em gostei, compartilhe, fique à vontade, tá? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se para que você continue recebendo os próximos vídeos na medida que eles forem ficando prontos, tá? Hoje eu quero falar para você um pouquinho a respeito da equipe de louvor na igreja, o grupo de música de uma comunidade local e qual é a sua função. Então, eu começo a minha fala dizendo o que não é função do Ministério de Louvor, o que não é função de um grupo na igreja. Não é função apresentar um show. Não é função da equipe de louvor trazer uma apresentação musical como se a igreja fosse meros espectadores de um show onde eles pagaram para estar ali e estão prontos para ouvir alguém cantando, ver alguém tocando. Não. Esse não é o papel do grupo. O papel do grupo de louvor da equipe é adorar a Deus, louvar a Deus, trazer uma oferta de louvor perfeita em gratidão, em honra, em louvor, em elogio ao Senhor Deus, ao mesmo tempo em que convida a igreja, a comunidade local, a juntos também virmos em adoração. Então, os músicos, né, o guitarrista, o contrabaixista, o vocal, nós adoramos a Deus e chamamos a igreja também para que juntos cada um da igreja também adore a Deus e junto esse louvor todo, todas essas vozes, toda essa gratidão, todo esse louvor suba ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, como um aroma suave. Esse é o papel do grupo de louvor. É preciso entender que todos na equipe têm essa tarefa. Todos no grupo têm este objetivo, essa função de convidar a igreja a adorar ao Senhor. Tá? De forma que nós precisamos tirar barreiras que possam existir entre o próprio grupo. Então, por exemplo, discussões, pecados não confessados, mágoas com uma pessoa do grupo ou com uma pessoa da igreja. Tudo isso pode servir de barreira à adoração. Então, de repente, está todo mundo ali adorando a Deus, se esforçando para entregar o melhor ao Senhor, e de repente tem alguém do grupo que está brigado um com o outro, ou não se entendeu, não fez as pazes. Isso precisa ser resolvido antes de que o próprio culto comece, tá? Por assim dizer. Precisamos tirar todas essas interferências. Todos nós, tanto o vocal quanto os instrumentos, nós precisamos buscar a pureza e a santidade, viver em comunhão com Deus e com os irmãos e também chamar a igreja para adorar. Todos do grupo, como já falei, todos da equipe de louvor vão chamar a igreja à adoração, mas não dá para todos fazerem isso ao mesmo tempo, de forma que precisa haver um porta-voz. E esse porta-voz é o ministro de louvor daquele dia. É a pessoa que está na liderança naquele dia. Essa pessoa vai encabeçar, vai liderar todo o grupo para chamar a igreja em adoração. Tá? Então esse é o papel do ministro de louvor. Adorar a Deus ao mesmo tempo em que ele chama, ele lidera esse chamamento da igreja em adoração. Mas ao mesmo tempo, nós não apenas adoramos a Deus e entregamos para Ele um louvor, mas também nós ouvimos de Deus aquilo que Ele tem para nos dizer, aquilo que Ele quer nos direcionar, aquilo para o qual Ele quer nos trazer. Então, de repente, Deus quer formar na igreja um ambiente de adoração, de extravagância, de louvor, aquele louvor assim onde você se rasga, onde você grita e você fica à vontade. E o ministro de louvor ele tem que estar sensível a isso, para que ele convide a igreja para esse ambiente. Ou de repente, não, o que Deus quer formar na igreja, naquela comunidade, naquele culto, o que Deus quer formar de repente pode ser um ambiente de quebrantamento, onde a igreja toda é convidada a se prostrar, a dobrar os joelhos e de repente numa atitude de arrependimento, de contrição, pedir perdão, se arrepender dos pecados. Se é este o ambiente que Deus está formando, o ministro de louvor, o líder, tem que estar sensível e precisa transmitir isso
Deus para a igreja que a igreja consiga acompanhá-lo, para que a igreja consiga acompanhar todo o grupo, toda a banda numa atitude de quebrantamento, se é esse ambiente que Deus está querendo formar. Ou de repente, o ambiente que está sendo formado na igreja é um ambiente de guerra, onde Deus está chamando os músicos da banda para tocar os instrumentos de uma forma mais agressiva, de uma forma mais forte, intensa. E o ministro de louvor, o líder daquele dia, ele é chamado por Deus para guerrear no ambiente espiritual e ele chama a igreja também para esse ambiente. Então, o líder, ele tem que estar sensível para chamar a igreja para adorar a Deus, para louvar a Deus, mas ao mesmo tempo ele tem que perceber, tentar perceber o que Deus quer da comunidade naquele dia, para que ele consiga trazer a igreja para esse ambiente, para que ele chame a igreja para entrar também nessa atmosfera. Ao mesmo tempo, o líder de louvor ele não pode atrapalhar o que Deus está querendo fazer naquele culto. Então a gente tem que ter um senso crítico, uma sensibilidade de dizer assim: Senhor, eu quero ser o teu instrumento para transmitir o que o Senhor quer para a tua igreja, para convidar a tua igreja para te adorar, mas eu não quero atrapalhar nada disso, eu não quero aparecer. Quem precisa aparecer, quem precisa ser honrado, respeitado e tudo isso é o Senhor Jesus. Ok? Então, para terminar o nosso pensamento, eu queria que você entendesse o seguinte: o líder de louvor, a pessoa que está com o microfone naquele dia, ele não é mais especial do que ninguém que está na igreja. Não é mais especial que a criancinha, nem o ancião. O ministro de louvor é igual, nós somos iguais, todos iguais. Porém, naquele dia, naquele momento, o ministro de louvor ele tem uma função específica de chamar a igreja junto com o grupo de louvor. Ele chama a igreja para adorar a Deus, mas ele ouve de Deus, ele tem que ouvir de Deus, estar sensível, receptivo à orientação de Deus para saber o que Deus quer da igreja, qual é a postura, qual é a forma de adoração, de louvor mais suave ou mais agressivo, em guerra espiritual. O líder de louvor precisa estar atento a tudo isso. E nesse interim, nesse meio, os músicos precisam estar atentos e seguir a direção do líder, seguir a direção daquele que está na liderança naquele dia. Então não é que a gente não quer se aparecer. O líder não quer se aparecer, sobressair aos demais. Mas se o líder está tendo uma direção e diz aos músicos, por exemplo: olha, abaixa um pouquinho mais a intensidade do seu instrumento, toca um pouquinho mais suave. É papel dos músicos entender isso e seguir essa liderança. Porque o líder está sentindo essa direção. Ele está indo nessa direção que Deus está... Nós esperamos assim, que Deus está lhe direcionando. Então os músicos precisam entender isso. De repente o líder de louvor pede para que o vocal cante e todos os instrumentos parem um pouquinho. Os instrumentos têm que obedecer, têm que entender e seguir aquela direção. Porque não é o líder que quer se aparecer. Mas se o líder está conectado com Deus e os demais também estão conectados, e o líder teve essa direção, os instrumentos precisam seguir esse direcionamento. Tá? Outra coisa, de repente Deus tocou no coração do líder, o Espírito Santo toca, direciona: olha, repete essa música. Nós já tocamos, mas nós vamos tocar de novo. E aí alguém da banda pode pensar assim: esse camarada tá maluco, tá xarope. Mas não é. Se Deus tocou no nosso coração, o coração de um líder, o coração da liderança naquele dia, para repetir um refrão, repetir uma frase, repetir uma música toda, ou ensaiou 4 músicas, mas não, nós vamos tocar 3. Isso não deve ser entendido como um capricho do líder. Isso precisa ser pensado como que o líder está buscando a vontade de Deus e ele sabe o que está fazendo. Então, com todo respeito, entenda isso, pense nessas coisas que eu falei, tá? E o nosso papel é trazer a igreja, convidar a igreja a adorar a Deus. É o grupo, a banda, os instrumentos, a bateria, todo mundo a adorar a Deus.
E o resultado disso, quando nós estamos conectados com o Senhor, o resultado é a glória de Deus, é trazer glória para o Senhor Jesus, é adorar ao Senhor, nosso Criador, porque Ele é digno. Nenhum homem, nenhum ser humano é digno de honra, de glória, de louvor. Não. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, pense nessas coisas e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.